Olá, amiguinhos, bem-vindos ao Pilar da Força do Medo, tá? Daqui a pouco a gente explica essa onda toda, esse sujeito aqui e tudo mais, tá bom? Como é que tá as ligações aqui. Então, o primeiro tópico desse pilar é falar sobre não ter medo do tempo, tá? A gente colocou aqui, não tenha medo do tempo. Por quê? Muita gente sempre diz, né? Não tenho tempo de escrever, não tenho tempo de realizar um trabalho, não tenho tempo para nada. Num mundo colapsado, isso é normal, tá? Então, não ter medo do tempo. Por quê? Exemplos na leitura isso. A obra Frankenstein, tá? De Mary Shelley, e A Casa dos Espíritos, por exemplo, foram feitas numa única noite. Sabe? Foi uma epifania e gerou toda a obra numa única noite. Mas, por outro lado, obras como Os Lusíadas e O Vento Levou, por exemplo, O Apanhador no Campo dos Centeios e assim por diante, levaram vários anos para serem concretizadas. Ou seja, não existe o problema do tempo, tá? Pode ser um tempo pequeno ou um tempo grande. O importante é não ter medo do tempo, tá? Não fiquem restritos a isso. Então, medos paralisantes no segundo tópico. Um primeiro medo paralisante que nós temos é o medo da exposição. Todo mundo vai ter isso. Isso é super normal, é da mente humana isso, não somos máquinas, tá? Eu mesmo e a Laura, a gente tem medo da exposição também, porque a gente forma um casal e é muito difícil, sabe, tá ligado a tudo isso e essa exposição toda. Mas a gente vence isso e muito bem. Então, não ter medo da exposição. Outro muito forte é o fracasso financeiro, porque o fracasso financeiro é um medo muito forte porque você cria vários livros, vários trabalhos e às vezes demora para dar resultado, sabe? A gente passa por isso também, eu acho que todo mundo enfrenta isso. No caso aqui, a gente até cita o escritor Jonathan Franzen, que a gente sempre fala da obra dele, né? Como Ficar Sozinho, As Correções, também tem Liberdade, Pureza. Só que, por exemplo, a obra As Correções, que é quando ele começou a fazer sucesso, ele já estava na quarta obra. As três primeiras obras foram fracassos totais, tá? E ele até diz, né, ele assume que pensou em desistir de tudo, da carreira literária. Só que a quarta obra alavancou tudo e arrastou, né, para cima todas as outras. Então, não tenham medo do fracasso financeiro, tá? Isso faz parte também da jornada. Críticas sempre vão ter, tá? Positivas e negativas, mas o importante é que você foque nas positivas, porque as negativas sempre vão existir, seja por inveja ou qualquer outro sentimento negativo que as pessoas tenham, tá? Então, confie nas positivas, você vai ter uma grande surpresa que talvez você nem espere que tenha tantas pessoas assim que façam críticas positivas do seu trabalho e da sua obra, tá? Outra coisa importante nesse tópico, não saber o suficiente, tá? A gente nunca tem uma noção que sabe o suficiente. Você sempre está procurando mais, tá? Querendo terminar vários livros, mas às vezes isso não é importante. O importante é você confiar na sua bagagem toda e sempre não parar de estudar e ler sempre, tá? Isso é importante, tá? Essa persistência e não ter medo, sabe, de não saber o suficiente. Isso não existe, tá? Isso é muito importante. Desmotivação, todos passaremos por isso, tá? E você precisa criar um impulso interno para cada dia, um passo de cada vez, você conseguir isso. É sempre um passo de cada vez. Você não consegue ver o trabalho todo, tá? É um processo, é uma jornada, isso faz parte, tá? Outra coisa importante, não existe trabalho perfeito. Nunca vai existir. O que existe é sempre o trabalho melhor do que o anterior, tá? Você tem que superar o seu trabalho anterior. O perfeito nunca vai existir, sabe? Lá no mundo platônico das ideias, só lá vai ter o trabalho perfeito. Mas no nosso mundo real, a gente tem que sempre fazer o melhor trabalho que o anterior. Isso me lembra até uma história de um cara chamado Akio Morita. Ele foi presidente da empresa Sony
E tem uma anedota que ele, presidente da Sony, né, o Akio Morita, ele está numa ilha, tá, junto com um americano. E aparece um tigre gigantesco, muito maior que os dois, famintos, né? E eles não têm o que fazer para fugir do tigre, tá? E vão ser devorados, tá, os dois. Mas existe um caminho ali, né, pela ilha ali, que dá de repente até para escapar. Aí aqui o Morita, né, que é o japonês, né, ele começa a calçar um tênis, sabe, um tênis de corrida. E o americano já na hora diz o seguinte: mas espera lá, você é louco? Como é que você vai calçar um tênis de corrida? Você acha que vai correr mais com um tigre? A gente fez vários estudos, sabe, em laboratórios. Esse tigre aí alcança qualquer animal, ainda mais seres humanos. Aí é que sabiamente o Akio Morita fala: eu não preciso correr mais do que o tigre, eu preciso correr mais que você, tá? E aí é um jeito, sabe, de você pensar que basta você confiar que não existe um trabalho perfeito, apenas o melhor que o anterior, tá? Ou seja, seja melhor que o seu concorrente. Contra o tigre, nunca vai ser possível, tá? É por isso que a gente cita muito, né, essa frase: o caminho se faz ao caminhar, tá? Então isso aí é do poeta Antônio Machado, poeta espanhol, tá? O caminho se faz um caminhar, um passo de cada vez, tá? Então isso fecha aqui, né, nossos medos paralisantes, e vamos para o tópico agora: como usar o medo a favor da escrita, sabe? E isso é muito importante porque está muito ligado à nossa própria história. Então a gente precisa sempre, sabe, tá com adrenalina, com a amígdala ali trabalhando, com o medo, mas isso tudo é só para motivar, tá? A gente não pode perder isso, porque em toda história você tem que manter, sabe, essa dose de medo e adrenalina para sempre isso engrandecer a própria história, tá? E a gente cita aqui um livro muito interessante, esse livro, tá? Olhem bem, chama A Força do Medo. Ele é o que inspira esse pilar, tá? Jaimal Yogues, que escreveu, é um surfista que depois vira escritor, tá? E é muito ligado esse livro a conceitos de neurociência, psicologia, e foi esse livro que inspirou a mim e a Laura a trabalhar com esses conceitos sobre neurociência, filosofia e tudo mais, e até, sabe, criar todo esse projeto aqui. E nesse pilar particularmente a gente faz uma homenagem ao Jaimal Yogues, que é um surfista também, tá? E ele aparece aqui nessa onda, né, super, sabe, amedrontadora. Tem um tubarão aqui e aparece até aqui na prancha dele, né, JY, Jaimal Yogues, tá? E é isso que você tem que buscar, sabe? Trabalhar com o seu grande medo, tá? Para escrever. Busquem o grande medo que você tem, como o Jaimal Yogues tinha, que era o medo dos tubarões selvagens, lá nas ondas de Maverick, sabe? Tudo aquilo, a própria vida dele estava ligada com isso. Então todo mundo tem um medo interno que pode ser usado como um impulso para você criar algo. No caso aqui, criar uma obra de escrita, tá? Então, livro muito interessante, a gente recomenda demais, tá? E é muito feliz também por ele ser um dos seguidores do nosso Instagram, e a gente ficou até bem surpreso com isso. Então, a gente agradece muito a Jaimal Yogues. Então, dando prosseguimento, vamos falar agora, né, sobre esse tópico. Sem o medo não há evolução nem flexibilidade na arte da escrita. O medo é um impulso, sabe? E é isso que você tem que trabalhar internamente. Por mais medos internos que você tem, esses medos não podem ser paralisantes. Eles devem ser um impulso para você construir, sabe, o seu livro, o seu projeto e, sabe, a sua grande conquista na vida. Então, considerem isso como muito importante. Temos aqui até um exemplo muito interessante, né, que se a gente pensar na origem da consciência, no primeiro ser consciente, por que, né, que surgiu essa ideia da consciência que a gente chama de emergência, né? Isso aqui está ligado ao conceito de emergência.
O primeiro ser, ele queria se mostrar para o mundo, mas ao mesmo tempo ele podia ter um medo paralisante. E esse medo de se mostrar ao mundo conscientemente poderia tê-lo paralisado e assim a própria evolução levado esse ser à extinção. Então o medo não pode ser paralisante. Ele tem que ser um impulso, sabe? E tem que ser uma emergência, porque você tem que vencer todo o processo da construção, tá? Então isso é muito importante, tá? Temos aqui o nosso amigo tubarão, né, para mostrar aí um pouco das relações com o medo. Tá muito ligado à neurociência isso, tá? Que é exatamente a amígdala, que é o nosso centro do medo. Apesar de ter o medo, não deixe ele ser paralisante, tá? Então isso a gente recomenda muito. Agora a pergunta é, por que escolhemos a montanha Everest? Tá? Por que o Everest? Primeiro, porque é uma montanha muito desejada para ser escalada pelos alpinistas. Tá? Inclusive tem fila de espera, sabe? Custa centenas de milhares, às vezes, de dólares e tem fila de espera, tá? Então, o Everest, ele tá, digamos assim, no medo inconsciente dos alpinistas, seja pelos próprios perigos, tá? Ou pelo próprio desafio, porque quer queira ou quer não, é a segunda montanha mais alta do mundo, tá? Só perde para o K2. Mas depende também do ponto de vista, se considera do centro da Terra ou em relação ao nível do mar, tá? Mas oficialmente aí temos isso aí. E o Everest tem uma característica interessante. A face norte, né, que é a conhecida, é sempre a mais difícil de escalar, tá? Inclusive, quando você morre na escalada, não há resgate. Seu corpo não vai lá para baixo, sabe? Não vai ter um funeral, não vai ter nada. Simplesmente é largado lá e você fica para sempre imortalizado lá no gelo, tá? Então, esse foi o pilar, a força do medo. Trabalhem nisso, tá? Muito bem, que é colocar em prática, em conjunto com todos os outros pilares e sempre a gente pede, né? Visitem o nosso universo. Boom, fabricando ideias. Então, é isso aí, pessoal. Pratiquem bem e confiem em vocês. Valeu!